Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quero contigo, além de ser teu Senhor, sou também teu amigo. Nas tuas horas difíceis, estou sempre a te ouvir. Filho, não temas, porque eu estou aqui. Eu te chamei, te escolhi, te lavei com meu sangue. Tenho contigo uma obra pra na terra cumprir. Erga a tua cabeça e não olhes pra trás. Não temas, meu filho, não desista jamais, porque eu, Senhor, estou contando contigo. Eu conto contigo, preciso te usar. Não temas, meu filho, eu vou te guiar. No fim desta luta, no meu céu de glória, vou te coroar. Eu conto contigo para semear a minha palavra e fazer brotar. No fim da jornada, comigo as nações você irá julgar. Te escolhi, te lavei com meu sangue. Tenho contigo uma obra pra na terra cumprir. Erga a tua cabeça e não olhes pra trás. Não temas, meu filho, não desista jamais, porque eu, Senhor, estou contando contigo. Eu conto contigo, preciso te usar. Não temas, meu filho, eu vou te guiar. No fim desta luta, no meu céu de glória, vou te coroar. Eu conto contigo para semear a minha palavra e fazer brotar. No
julgar. Eu conto contigo, preciso te usar. Não temas, meu filho, eu vou te guiar. No fim desta luta, no meu céu de glória, vou te coroar. Eu conto contigo para semear a minha palavra e fazer brotar. No fim da jornada, comigo as nações você irá julgar. No fim da jornada, comigo as nações você irá julgar. Você irá julgar. Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, é um prazer imenso estar aqui nesta manhã para junto louvar o nome do Senhor. Abrimos as nossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios de Salomão. Ele deixa aqui uma palavra bem prática. Capítulo 11, versículo de número 30. Provérbios capítulo 11, verso 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Me veio ao coração este versículo de manhã, e ver qual é o fruto do justo. O sábio Salomão poderia dizer: eu sei de sabedoria, pois a Bíblia disse que Deus disse a ele que antes dele não houve, e depois dele não haveria um homem mais sábio do que ele. Mas o sábio Salomão descobriu uma outra sabedoria. Ele diz: olha, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha a alma, sábio é. Porque é uma coisa muito difícil ganhar alma. Vou dar uma pequena pincelada, depois vou dar o testemunho. Pela Bíblia, o cristão que ganha menos de 30 almas é um cristão de terceira categoria. Para ser um crente mais ou menos, precisamos ganhar pelo menos 100 almas. Eu vou dar uma olhada em Marcos, capítulo número 4, versículo 8. Jesus conta a parábola do semeador. Verso 8. Aí tem 3 tipos de cristão aí. Pode ler, pastor, por bondade. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu,
e disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha bem, olhando assim, na primeira visão, parece que Jesus estava falando de uma lavoura, de um grande plantio. Mas, ao desenrolar da sua parábola, ele vai dizendo o compromisso de cada crente. Aí diz que a semente caiu. Olhando assim, parece que é um plantio. O solo está preparado, alguém lançou a semente. Mas dá uma olhadinha no versículo 20. O que é a semente? Pode ler, tá? E os que receberam em boa terra, e os que receberam a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Olha bem, acrescentou muita coisa aí. Por quê? Os que receberam a semente foram os que receberam o quê? A palavra. E um produziu 30, 60, 100 por um. Estamos vivendo nos dias, desculpa a minha liberdade, dos crentes, principalmente dos assembleanos, muito egoísta. A salvação é só para nós, o vizinho, o parente, que vai para o inferno. Nós não falamos mais de Jesus. Devagarzinho nós vamos acabando com o culto da família, em casa. Devagarzinho nós acabamos com os cultos na praça. Devagarzinho nós acabamos com os cultos nas casas. E nós estamos como pescador de aquário, esperando as almas aqui dentro. E Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e ser batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Mas Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Mas Jesus já deu ordem para todos os cristãos fazer o seu trabalho. Não há tempo, é só uma pincelada, mas lendo a Bíblia, a gente ouve até o inferno pedindo para levantar pregador. Quando há muitos crentes que não estão nem aí com a alma dele e nem com a dos outros, mas nós encontramos uma parábola, Jesus contando uma parábola, e o inferno pedindo com urgência para levantar pregador. E o pedido do inferno foi ouvido. As almas, que é o povo da Ásia, aceitando o plano da salvação. Quando se quebra o muro de Berlim, a palavra de Deus chega e as almas se rendem aos pés do Senhor Jesus. Então, o que eu quero dizer nesta manhã: fruto do justo não é fofoca. O fruto do justo não é mau testemunho. O fruto do justo não é mexerico dentro da igreja. O fruto do justo é uma árvore de vida.
E quem ganha a alma, sábio é. Queridos, há cristão em nossa igreja que ele não paga a luz que se liga para ele assistir o culto. Por quê? Ele não se preocupa, ele é um camelo. O camelo, por ter duas bexigas ou dois reservatórios, ele bebe água quando ele bem quer. Tem crente assim, ele vem na igreja quando ele acha por bem vir à igreja. Mas ao cristão, a nós, é bom estar na igreja todos os dias. Por quê? Cada dia tem uma coisa nova na igreja. Há um acontecimento novo na igreja. E cada culto que perdemos é uma pérola que nós perdemos. E essa pérola não é conquistada mais, porque passou a oportunidade. Então aproveitamos o tempo. Nós vemos muitos crentes na velhice tentando negociar com Deus. Depois de doente, enfermo, ó Deus, se o Senhor me curar, eu vou te servir melhor. Com quem que Deus não vê, não ouve? Deus diz: quando você tinha saúde, eu te dei saúde, eu te dei tempo, e você não aparecia na minha igreja. Agora que você está enfermo, está querendo negociar comigo, benção? Não, fica aí na cama, fica aí sofrendo. Quem sabe você se arrepende e se converte e ainda pode ser salvo. Porque quando Deus deu saúde, Ele não vem na igreja. Agora que está velho, próximo para partir, está tentando negociar com Deus. Querido, Deus é santo. Deus, Ele é conhecedor. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe. Não adianta vir com mentiras. Tem crente que vem, além de não vir na igreja, ele ainda mente. Não vim porque eu estava com tanta dor de cabeça. Mentira, ele não tinha nada. Não vim porque eu estava tão atarefado. Mentira. Às vezes ele troca a Santa Ceia pelo culto ou por uma festa de aniversário. Ele troca um culto por uma festa de peão. Ele troca um culto por uma festa mundana. E depois, quando vem a luta, esse crente reclama: eu estou numa prova, irmão, eu estou numa luta. Eu creio que Deus diz: você não é uma prova, você não é um problema, você é uma matemática inteira para me resolver, porque todo dia você tem luta, mas a minha casa e o teu banco fica vazio e eu te espero, e você não vem. Então, irmão, quando tivermos saúde e quando Deus estiver dando tempo, venha para a igreja. Por quê? A velhice, ela há de vir, e quando ela aparecer, você não terá desculpa e nem a mente vai ficar sendo acusado. Eu bem poderia fazer mais, mas eu não tive tempo. Aproveita o tempo. Tempo é poder. Poder é querer. Quem quer, faz. Quem quer, vá. E o tempo é hoje. O amanhã poderá ser muito tarde. Então nós vamos ficar com esse versículo aqui. O fruto do justo é uma árvore de vida, e o que ganha a alma, sábio é. Faz uma pergunta para você mesmo: quantas almas você tem ganhado? Ou quantas almas você já ganhou?
Vamos aprender uma lição. Ganhar alma não é uma tarefa do pastor. Por quê? Ele não tem que ganhar, tem. Mas quem gera ovelhas? É ovelha. Quem tem que gerar ovelha é a igreja. E o pastor, o dever dele é apacentar. E nós temos que ganhar. Eu até não concordo com o hino que tem: posso ter das mãos vazias, por Jesus me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Está com a mão vazia porque quer. As almas estão aí. Tempo nós temos. Aleluia. Não é verdade? Não tenha desculpa, irmão. Aqui em Cuiabá, eu conheci uma irmã. Eu creio que alguns conheceram essa irmã. Hoje ela está na Bolívia. Eu estive lá com os índios. E essa mulher, ela era do ali, como é? Campinho, como é? Daquele Mapinho. Quem conheceu a irmã Aurora? Daqui. Aquela mulher, ela trabalhava aqui em Cuiabá incansavelmente. E um dia ela ligou em casa uma festa dos 100 novos convertidos. Eu pensei, deve ser uma mulher de boa aparência, de boa expressão. O dia em que eu vi a irmã Aurora, irmã, uma mulher com as duas pernas tortas, os braços e as mãos são atrofiados, fala com dificuldade. E aquela mulher é uma grande ganhadora de alma. Não tem um carro, aqui é em cima de uma daquelas lambretas antigas, sabe? Vespa. E evangelizando a cidade. Isso é que Deus achou que Cuiabá estava pequeno para ela. Deus levou ela para trabalhar com os índios ali na Bolívia, e ela está resgatando vidas e levando aos pés do Senhor Jesus. Trabalhe. O sábio Salomão diz que para todas as coisas há um tempo determinado. Só não existe tempo para pregar, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é para pregar tempo e fora de tempo. Então não tem desculpa, estou esperando tempo. Não. A palavra de Deus é para pregar tempo e fora de tempo. Quando você acha que está fora do teu tempo, mas é o tempo de Deus. E o tempo está chegando ao fim. Aproveite. Amém? Queridos, eu quero dar em parte o testemunho para você ficar ciente o que Deus faz e pode fazer e continua fazendo. Por quê? Muitas vezes nós fazemos juízos precipitados sobre uma pessoa. Mas para aquela pessoa não tem jeito mais. Eu nem vou mais evangelizar, porque eu acho que ele não tem condições de ser salvo. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Eu fico pensando a misericórdia de Deus para comigo. Um traste, a escória dos povos, a sujeira da nação, o lixo da sociedade.
tá? Não vai pensar você que é só ferro, alumínio, aparelhos eletrônicos que vira sucata. A massa humana também vira sucata. E eu era o lixo da sociedade. Mas Deus, Ele disse para o salmista que Ele tira o homem da onde? Da caixa do lixo, do monturo, e vai sentar entre os príncipes do teu povo. Você passando pelo lixão da sociedade, pessoas caídas na sarjeta, embriagados, vida miserável, você nunca deve fazer um juízo precipitado. Isso aí nunca vai dar nada, porque Deus restaura, levanta, ajuda, perdoa e envia para fazer a obra. Às vezes muitos crentes, muitos de nós que estamos tranquilos dentro da igreja e não queremos fazer nada, Deus vai lá no lixão da sociedade e pega uma pessoa que não tem nenhum valor e coloca no teu lugar para fazer a obra dele, e o nome é glorificado. Eu tinha bronca de crente, eu não gostava de crente desde criança. Meu pai era muito amigo do pastor Cícero Canudo de Lima, e quando ele vinha para Mato Grosso, eu me lembro que eles enfrentavam Mato Grosso. De São Paulo, Mato Grosso vai dar quase 1.700 quilômetros ou mais. Eles vinham numa rural. Eu era garoto e eles passavam em casa com aquela maior dificuldade. O asfalto só até o estado de São Paulo, e do estado de São Paulo cá era chão. Era coisa de 4, 5 dias para chegar em Cuiabá. E aquelas pessoas se preocupavam com o trabalho. Hoje nós temos tudo em nossa mão e nós não queremos fazer quase nada. Então, esse homem, quando eu era garoto, o pastor Cícero, mesmo eu não gostando de crente, mas um dia ele passou na fazenda e meu pai mandou eu buscar uns mamãos para ele, que era a fruta predileta dele, e quando eu trouxe as frutas, ele colocou a mão na minha cabeça. Eu deveria ter uns 8 anos, e ele disse: um dia esse garoto vai ser um pastor. Ô irmãos, e essa palavra, eu não sei se o diabo ouviu, e ele diz: eu mato ele antes de ele ser um pastor. Mas a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quando eu tinha menos de 10 anos, eu saí de casa, porque os meus pais aceitaram Jesus. O meu avô, com 95 anos, aceitou Jesus no mesmo dia em que meus pais aceitaram. Nós estávamos em um culto numa festinha de aniversário. Quando chegamos em casa, meu pai reuniu a família. Somos de 7 irmãos, e a nossa casa tinha um salão mais ou menos do tamanho desta igreja, aonde quase todo final de semana tinha baile, tinha forró, tinha catira. Pararam as cartas e os tentos, não saíam de cima da mesa, nem a viola, nem a sanfona. E agora meu pai diz: a partir de hoje, nesse local não vai ter mais baile, não vai ter mais dança. A partir de hoje
esse local vai ser transformado em uma igreja. Eu fiquei perturbado, para não dizer possesso, e peguei uma espingarda, uma carabina, e coloquei na mão do meu pai, e disse: então o senhor me mata, porque eu prefiro morrer do que ter um pai e uma mãe crente. Nós estamos bem de vida, e o senhor entrar naquela igrejinha pobre, a igreja aonde meu pai e a minha mãe aceitou Jesus, hoje era muito bonitinha, mas antigamente ela era coberta de folha de coqueiro. Depois, mais tarde, cobriram ela com em vez de ser de telha, era de tábuas, pequenos pedaços de tábuas partidas no machado. E agora nós estamos bem de vida, e eu falei: é uma vergonha nós entrarmos numa igreja daquela. E o meu pai chorando, pega aquela carabina, coloca no canto da casa, daquele salão, e disse: meu filho, se você pudesse saber como é bom ser crente. Eu disse: é bom, o senhor fica lá. Amanhã eu desocupo esta casa, e eu pretendo nunca mais voltar. E no dia seguinte, eu vendi alguns pertences, vendi algumas coisas que tinha, sem destino, sem nenhum paradeiro, sem saber para onde ia. Fui até a cidade de Adamantina, no estado de São Paulo, que fica a 45 quilômetros, aonde a minha mãe mora até hoje. Está bem doente, com 87 anos, mas faz mais ou menos uns 15 dias que ela parou de uma campanha de 35 anos. Fez um voto: enquanto pudesse andar, ela ia todos os dias, às 4 horas da manhã até às 7, orar pela família, para Deus salvar a família. Aleluia! E ela conseguiu dela, ela ganhou toda a família de Jesus. A minha avó, que era possessa, era contra Deus. Eu cansei de ver a minha avó e ver a minha avó endemoniada, e a minha mãe orando pela minha mãe, pela minha avó. E quando a minha mãe falava para a minha avó: o sangue de Jesus tem poder, a minha avó falava mais ou menos assim: pega o sangue de Jesus e faz tudo isso. Mas, meus irmãos, a minha mãe foi orando, a minha mãe foi consagrando, e até que um dia ela repreendeu os demônios da minha avó, e a minha avó partiu salva, louvando e glorificando o nome do Senhor. E agora eu saí de casa, mas na primeira rodoviária eu não tive condições de prosseguir a viagem. Por quê? Por ser de menor, por não ter autorização do juizado de menor, parou ali. Mas para as coisas boas da vida, muitas vezes nos falta companheiros, amigos, mas para as coisas que não prestam, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E quando eu estou ali sem saber para onde ir também, aparece uma moça, boas malas, boas vestes, e pela quantia de mala, eu notei que ela não ia para a cidade vizinha. E me aproximei dela e disse: para onde você vai? Ela disse: para o Rio de Janeiro. E eu disse: é longe? Ela disse: mais ou menos uns 1.200 quilômetros daqui. Eu disse: você me leva na tua companhia e me diga que eu sou seu parente? Aquela moça olhou e disse: você está fugindo por quê? Matou alguém? Não. Você roubou alguém? Também não. Por que você está fugindo? Porque meu pai e minha mãe é crente e eu não gosto de crente. Aquela moça deu um sorriso entre aspas e disse: eu vou dar uma mão, porque eu também detesto crente. Aquela moça era espírita. Na casa daquela moça havia 60
sessão espírita. E aquela moça invocava, porque tem gente que não conhece, tanto mesa branca ou mesa preta, ou da esquerda ou da direita, é tudo demônio. Não precisa fazer a rodeio não, que a gente passou por lá. Eu não quis ficar na casa de meus pais, que era crente, e fui morar dentro de um centro espírita. E quando cheguei ali, as coisas foi piorando. Por quê? Só de você ter contato com pessoas desse nível é prejudicial. O apóstolo São Paulo diz que até as más conversações corrompe o bom costume. O povo tem uma frase muito certa: me diga com quem tu anda, que eu te digo quem tu és. E aquela família tinha uma pequena fábrica de bolinha de gude, bolinha de vidro. Para quem não sabe, o vidro, 70% da matéria-prima do vidro, quem sabe do que é? É areia. É por isso que é a única das coisas que a terra não consome ou demora a consumir, porque já é uma areia, e além disso ela passou pelo forno, aonde mais de 380 graus centígrados, tirou a sujeira, coloca-se um líquido, né? E depois disso aquecer, nem a terra não aceita. E eu fui trabalhar naquela pequena fábrica de bolinha. Eles faziam não só bolinha de vidro, mas outras coisas com a matéria-prima da areia. E ali comecei a trabalhar. E a patotinha, o grupinho que trabalhava naquela empresa, eram garotos que tinham passagem pela polícia, garotos que já tinham passado pela FEBEM, garotos que já tinham matado alguém, trabalhava naquela empresa. Para não tomar muito tempo, 1 ano depois, menos de 11 anos, eu já usava droga. 12 anos, era um dependente químico. Mas o dia que eu saí de casa, a minha mãe não foi na delegacia da parte, esperando que eu voltasse, mas ela foi para a igreja, mesmo novamente, e se ajuntou com as irmãs do círculo da oração, e colocou o joelho no chão e a boca no pó. E por mim, ela durou 14 anos, até um dia eu voltei. Quem crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo aguarda o agir e o trabalhar de Deus. Se você espera uma resposta de Deus nesta manhã, se Ele não te responder nesta manhã, Ele pode te responder à tarde. Se Ele não responder à tarde, Ele pode te responder à noite. Não desista, Ele é Deus. E ali, queridos, 13 anos, eu já era pequeno traficante, procurado pela polícia. E as coisas foram piorando, 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 piorando. Quando eu cheguei aos 16 anos, já tinha passado aproximadamente umas 10 a 15 vezes pela FEBEM. Rebelião, rebeldia. E aí comecei a ser procurado pela polícia. Alguém às vezes tem uma curiosidade: por que será que ele tem esse apelido ou esse vulgo de caveirinha? Correndo na polícia, pula muro, pula cerca e vai correndo sem saber onde estava, já também um pouco drogado. E quando eu pulo o muro, eu pulo o muro do IML, onde fica aqueles corpos, caixão, caixas,
pessoas que são encontrados mortos, sem saber quem matou, e esses corpos ficam ali para fazer autópsia. E corpos que são encontrados também clandestinos, uns vão para a geladeira, outros, para quem não sabe, alguns dos corpos é doados para as faculdades de medicina para fazer pesquisa. Eu vendo aqueles caixão aberto, aquelas caixas abertas, nem sabia onde eu estava e nem sabia o que tinha dentro. Eu entrei dentro do caixão daquele, e dentro do caixão daquele já tinha um indivíduo, e ele estava bem pior do que eu, mais ou menos de 8 dias mais ou menos morto, mas somente a massa, a estrutura óssea e o resto tudo danificado. E quando eu puxei a tampa daquele caixão, não dava mais tempo para sair dali e entrar em outro, e eu fiquei ali dentro. Também não fiquei muito tempo, foi negócio de 3 a 4 horas. E quando eu saí dali, quando a noite chegou, que prenderam todos os integrantes daquele grupo que estava comigo, e quando eu saí dali, o camburão foi embora, a sirene tocou, e quando eu saí de dentro daquele caixão, parte daquele indivíduo ficou grudado na minha camiseta. Aquele fedor, aquela carniça terrível, e ali puseram o apelido de Caveirinha, que nunca mais saiu. Outra vez, correndo da polícia, em um terreno baldio, eu tentando me esconder, e quando eu escondo aqui, escondo ali, aí tinha uma moita de mamona, é isso mesmo, né? Que eles pedem mamonas, e eu tentei esconder ali, e ali tinha um cavalo morto com vários dias, que aqueles bigatos já eram bastante, e a polícia clareava com os faroletes, com as lanternas, e eu estava deitado do outro lado daquele animal, com uma mão no ouvido e outro na narina, para aqueles insetos não entrarem. E quando a polícia foi embora, que eu saí dali, o bolso estava tudo cheio daqueles bigatos. Então aí puseram o apelido de Caveirinha, que nunca mais saiu. Só que a minha mãe foi inteligente. É o que eu quero lhe dizer. Se você tem filhos ou filhas fora da igreja, não desista. Não desanime em orar, porque de um jeito ou do outro, Deus vai trazer ele para a igreja. De um jeito ou do outro, Deus vai salvar. Não desanima. E a minha mãe não desanimou. A minha mãe recebeu muitas notícias que eu estava morto, que alguém tinha me matado, porque meus documentos eram falsos. E quando morria uma pessoa parecida comigo, eu pegava o documento do morto, ponhava no meu bolso, e os meus documentos que eram falsos, que dava para tirar outro no dia seguinte, colocava no bolso do defunto. Defunto não vai na delegacia fazer boletim de ocorrência para dizer se é ele ou não é. E a polícia encontrava e dizia: o Caveirinha foi encontrado morto, com vários tiros, e a 1.200 quilômetros de distância, uma manchete dessa vai parar na mão da minha mãe. E quando a minha mãe leu o nome dela, o nome do meu pai e o meu nome, ela não tinha dúvida que eu tinha sido morto e sepultado no Rio de Janeiro. Ela vai para a igreja, é o dia do círculo da oração. As irmãs fazem o círculo, colocam ela no meio para orar, para confortar, para que o Senhor consola. E quando as irmãs estão orando, Deus levanta outra irmã ao lado em profecia e diz: mulher, enxuga tuas lágrimas, refere o teu gemido, mulher. Aquele que foi sepultado não é o teu filho. O teu filho está vivo, mulher, e um dia verás entrando na minha casa para glorificar e exaltar o meu nome. Deus não trabalha com hipótese, Deus não trabalha talvez, Deus sabe o que Ele pode fazer
Você vê como é que é difícil? Eu aceitei Jesus em 77, mas eu só consegui tirar os meus documentos definitivos em 81, 5 anos depois. Por quê? Pela lei eu era morto. Eu tive que provar para mim mesmo que eu estava vivo. Porque a nossa lei, o irmão Marcos sabe, é muito lenta. Plena tecnologia, mas a nossa lei ainda está andando de tartaruga. Não leva mal a minha expressão. Pela tecnologia dos nossos pés, dependendo a causa que estão nesses tribunais, era para ser resolvido de um dia para o outro. Mas a nossa lei é tão fachuda, o que tem de processos engavetados, que você pensa que ele está tendo alguma revisão, nem olhado ele não está, já está lançado lá na sala de esquecimento. Mas tem um Deus que não dorme. O teu advogado da tua alma não cochila, e ele conhece a tua causa perfeitamente aqui nesta manhã. E ali, a minha mãe, que tinha ouvido a profecia, ficou acreditando na profecia. Mas o meu pai, como não estava na igreja, ficou acreditando no jornal, na manchete. E agora a casa ficou dividida. Minha mãe não podia orar em voz alta e citar o meu nome, que o meu pai repreendia quando terminava a oração. Até quando você vai ficar orando por um defunto? Ele já morreu. Você não viu que ele já morreu? Mas a minha mãe tinha ouvido a voz de Deus. E quem ouve a voz de Deus espera, crê. Aleluia! Deus vai agir. Queridos, 16 anos, eu entrei na academia de capoeira. Outra miséria. Por que outra miséria? Para quem não sabe, o instrumento usado na capoeira é o berimbau. O berimbau é um instrumento feito de purunga, ou de cabaço, ou de pau-ocado. É um instrumento que é feito para invocar os demônios. E ali, tornei uma pessoa perigosa. Eu lutava com lâmina entre os dedões do pé. Aonde passava a mão, facilmente passava os pés. A mesma facilidade que eu cortava, vamos supor, uma folha de banana com a mão, eu cortava com uma lâmina entre os dedões do pé. E as coisas foram piorando. Deus não está precisando de homem valente. Deus está precisando de adoradores que adoram em espírito e em verdade. E as coisas foram piorando. E eu preso, solto, porque eu trabalhava para uma pessoa da alta sociedade. Então eu preso era prejuízo. E não sei como. Bom, hoje a gente sabe. As maracutaias que tem em fora, que tem em todo escalão da lei. Depois eu trabalhei para um promotor. Ele prendia as drogas iam para a delegacia, entre aspas, e as drogas voltavam na minha mão, e eu distribuía em 40 bocas de fumo no Rio de Janeiro, na favela. Então eu preso era prejuízo. Pegava eu com droga, aí os colegas disseram: você vai morrer agora, você não sai mais. Daí 4 dias chegava o meu alvará de soltura. Ou senão eles davam a chave, abriam uma maneira como fazer uma rebelião e como escapar de lá, porque precisava. Mas quando chegou em 75,
No ano de 75, esse promotor foi morto com vários tiros. Aí eu perdi a proteção. Aí as coisas foram piorando de uma forma tão difícil. Eu quero dizer para os irmãos é que essa calça é apertada, não dá. Só que eu tenho 3 balas, só nessa parte do corpo. Eu tenho 3 balas. Deixa eu pedir para uma criança, porque vem cá, querida, faça a mão aqui, ó, assim, ó. O que tem aí? A cabeça foi aberta por barra de ferros. Fui preso pela polícia da rota. Quando surgiu a polícia da rota, conhecida a polícia do Quebra Torto, no Rio de Janeiro, essa polícia não foi levantada para prender. Essa polícia foi levantada para matar bandido. Matou muito bandido. Tinha dia de você encontrar 5, 6 estirados mortos, porque eles começaram a trabalhar como P2. Quem sabe o que é P2? Olha, 2 pessoas sabem o que é P2. P2 é a polícia que investiga a própria polícia. É a P2. É a polícia que prende a própria polícia. Então, a rota era para fazer mais ou menos isso: matar, eliminar os policiais corruptos e matar os bandidos. Então mataram. Eu fui preso pela rota, pela polícia da rota. E quando eles olharam a ficha, disseram: é o Caveirinha. Eu já estava algemado, perto da viatura, e eles falaram: vamos matar. Chega de prender. Se nós prendermos, amanhã ele vai na rua. Fuga. Até de avião eu saí de trás da penitenciária. Tornei uma pessoa zero para a sociedade. Eu fico pensando o que faz a oração de uma mãe, a lágrima quente de uma mãe. Move o dedo de Deus. E se mover o dedo de Deus, haverá milagres, haverá maravilhas. Eu estava dentro da viatura, quando um daqueles policiais disse: é o Caveirinha, vamos matar. Ele já estava algemado, vamos amarrar os pés também, amarrar os pés, arrastaram fora da viatura, e ele disse: não vamos atirar nele, porque nós podemos complicar. A hora que fazer a perícia da onde veio a bala, vai saber de que arma veio a bala. E um dos policiais disse: mas atrás da viatura tem uma barra de ferro, vamos matar de ferro. E eu já estava amarrado, e eles deram a primeira pancada na cabeça, abriu a cabeça, e eles me quebraram os 2 braços, e quebraram 5 costelas, e eles foram batendo até que eu não mexi mais. E quando eles pensavam que estava morto, abandonaram e foi embora. Mas passa um cidadão que eu não sei quem é, e vê uma pessoa morrendo, mas ainda estava respirando. Liga para uma outra delegacia, veio uma ambulância, eu sou socorrido, sou medicado no ponto-socorro, mas quando puxa a ficha, era procurado pela polícia. Sai do ponto-socorro para a cadeia. 30 dias depois, novamente solto na rua, para continuar fazendo tráfico. E as coisas foram piorando. Eu tenho uma bala aqui que quebrou, uma bala de 38, com menos de 12 metros, ela me quebrou o osso. E eu atirei num policial. Eu não atirava muito bem, mas dava para pôr assim uma bala na boca de uma garrafa. Eu não atirava muito bem. E eu atirei nele e cortei o braço. Secou. E passado muito tempo já depois de crente, eu nunca mais tinha visto esse soldado. E ele me atirou e me quebrou a perna. Quebrou o osso.
E eu estava em Santo André, dando testemunho num local da Assembleia de Deus, mais ou menos umas 5.000 pessoas. Enquanto eu testemunhava e eu dizia isso, aquele moço levantou só o braço, faltando a mão, e ele disse: é verdade, foi ele que cortou o meu braço. E eu disse: meu Deus, eu ainda tenho um problema para resolver. Esse homem está aqui hoje. Aleluia. Mas quando eu vi ele chorando e falando em línguas estranhas, eu falei: o Deus que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. E quando terminou o culto, ele veio chorando no corredor, e nós se acertamos e se pedimos perdão no corredor daquela igreja. E ele até me disse uma frase: sabe que foi até bom para mim? Porque eu fui aposentado antes do tempo. Você me aposentou antes do tempo. E tornei assim, irmão, uma pessoa procurada. Eu deixei o cabelo crescer. Desculpa, mas quando eu vejo um homem cabeludo, barbudo, esse homem nos deixa com um ponto de interrogação. Esse homem quer disfarçar alguma coisa. É um disfarce. Alguma coisa ele quer ser, mesmo que ele é. E aquele cabelo comprido é porque na foto era procurar um garoto de cabelo bem cortado. O meu cabelo batia para baixo do ombro. Parecia mais um monstro do que um homem. E as coisas foram piorando. Quando chega em 75, no ano de 75, foi o pior ano para a polícia do Rio. Eu quero dizer para vocês, para os crentes, que o Rio de Janeiro, até setembro, até no ano de setembro, era uma cidade normal, como qualquer outra. Mas para quem não sabe, é a primeira cidade no Brasil que teve um ídolo, uma imagem exposta ao ar livre. Foi o Rio de Janeiro, o Cristo Redentor. E quando aquele Cristo chegou no Rio, junto com aquele Cristo, chegou todas as castas de demônio. Por quê? Aquele Cristo tem boca, mas não fala. Ele tem mão, mas não apalpa. Ele tem nariz, mas não cheira. Ele tem ouvido, mas não ouve. Ele tem pés, mas não anda. Aquele não é o meu Cristo. Cristo morto não resolve. Irmãos, eu tinha um Cristo também, preso numa correntinha de ouro, 9 gramas de ouro, era o Cristo. A correntinha com 22 gramas de ouro. Quando eu ia para a cadeia, aquele Cristo ia comigo. Ele fez alguma coisa para você de bom? Fez. Ele fez um calo no meu pescoço. E nada pôde resolver. Quando eu aceitei a Jesus, algum dos pertences estava na casa de um colega, e eu peguei. E aí eu fiquei com 2 Cristos. Um de ouro e um que morreu e ressuscitou. E eu guardei essa correntinha e esse crucifixo até um certo tempo. E quando eu fui casar, eu disse: eu sei o que eu vou fazer daquele Cristo. Eu já sei. Eu mandei derreter ele, para você ver tanto que era de ouro. Dá uma olhada na aliança. Deu 2 pares de aliança o Cristo. E até hoje ele está aqui mais ou menos uns 30 anos, nunca reclamou. Porque esse metal não tem vida, esse metal não tem espírito. Quem tem vida é o Deus que criou essa matéria-prima. A Ele honra, a Ele glória. Aleluia! E ali, meus irmãos, debaixo do Cristo Redentor, eu vi colegas sendo mortos, sendo esfaqueados, morto com dose altíssima. E o que o Cristo pode fazer para o Rio de Janeiro? Nada. Mas esse Cristo que nós estamos falando e pregando aqui nesta manhã pode. Aleluia.
sereste livre. E as coisas foram. 75 foi a expansão do tráfico no Rio de Janeiro. Por quê? Para quem não sabe, morreu o comandante da linha, para quem entende de lei, Caxias. Sabe o que é um Caxias, né? Aquele que age. E veio o comandante da polícia militar sossegado. E a droga começou a se expandir. Para quem não sabe, hoje ainda o Rio de Janeiro tem aproximadamente 530 e poucas favelas. Hoje. Tem pessoas que eu queria tanto conhecer o Rio. Não é uma boa cidade. Vocês vão ver tragédia no Rio de Janeiro em 2014. Vocês já vê tragédia. O que é roubo? O que vai ser assassinato? Se é que vai existir o que eles estão programando para existir em 2014, porque eu creio que o Brasil não tem condições. A gente conhece bem o Brasil e a gente conhece bem os outros países. O Brasil não tem condições nos aeroportos. Os nossos aeroportos, se chegar 5 aviões, não tem condições de descer. Não tem nem porta. Eu tive agora na França, em Amsterdã, na Irlanda, eu filmei. Só para vocês terem uma ideia, o aeroporto de Amsterdã é aproximadamente a metade de toda a área de Cuiabá. O aeroporto da França, em Paris, você toma um trem-bala da onde você desce, depois já pega mais um carro e depois uma esteira para você chegar. É longe. Eu filmei até o 418, que eu já estava cansado de andar. 418, portão de embarque. Tem condições de descer 500 aviões em cada meia hora e subir 500 aviões carregados em cada meia hora. Eu pergunto para vocês: tem condições? Não tem. Então, meus irmãos, vai ser um caos isso daqui. Eu estava dizendo para o irmão Marcos que em 2014 os pastores que tiverem viagem de avião vai sofrer, porque o preço vai lá em cima, vocês podem acreditar nisso, e vai ficar muita gente dormindo em aeroportos, porque não tem condições de atender. Nem o povo nosso já está difícil. Então, as coisas foram piorando de uma tal forma na minha vida, que em 75 foi uma miséria. Abriu-se tanta e tanta boca de fumo no Rio de Janeiro, era tanta favela, era tanto drogado, era tanto tráfico, né? Que você trombava. Naquela época nos aeroportos, eu fui muitas vezes na Colômbia, no Peru, na Bolívia, Paraguai, Uruguai, buscar droga, porque a gente não ia num lugar só. Às vezes a droga saía do mesmo lugar, mas a gente esperava em outro local. Então, quando a gente, na época, não tinha essa fiscalização, eu tive agora no aeroporto de Amsterdã, você pode passar com o relógio, com tudo, porque coloca você dentro de uma máquina, e você coloca a mão em um local, e é tirado o filme da sua vida, para você ver a ciência como é que está avançada nesses países. Nós ainda estamos andando no passo da tartaruga. Ó, para você ver, eles têm um aparelho aonde passa a área feminina, as polícias federais são femininas, aonde passa os homens são da área masculina. Por quê? A pessoa fica nu, pode estar de terno, casaco,
mas fica nu diante da máquina. Para quê? Se você estiver levando droga escondido no ventre, a máquina revela tudo. Então a tecnologia está demais. Eu estava dizendo para o irmão, eu trouxe uma maquininha aí, né, irmão? Uma porcaria de uma maquininha, estava lá em cima. Em vista das que tem aqui, é boa. E as em vista do que está lá, é uma coisinha qualquer. Eu vi uma máquina fotográfica, você vê como é que está a ciência, chama-se uma Super 5000. Custa 32 mil euros. 32 mil euros vai dar quase 70 mil reais. Uma máquina. E eu tive com ela na mão, a moça lá, assim, gostou da gente. Eu falei de Jesus para ela, olhei por eles ali naquele shopping. E ela diz: essa máquina tem condições de uma parede de espessura de 1 metro de parede de concreto. E se colocar uma agulha do outro lado, essa máquina consegue filmar pela laser que ela tem e mais outros alcances uma agulha do outro lado. Eu fico pensando, a máquina que Deus filma cada crente. Aleluia! Ele está olhando para nós. Ele conhece nós. Irmãos, como eu estava dizendo, em 75 eu fui jurado de morte. Por quê? Por causa do tráfico de droga. Eu comandava mais ou menos 40 e poucas bocas de fumo. Eu estava numa linguagem, eu estava no auge da miséria. Eu fui agora há poucos dias visitar na cadeia o Fernandinho Beiramar, porque eu conheço a família do Beiramar. Eu conheci o Beiramar quando era garoto. A família, ninguém vai nada, sabe? E eu estava dizendo para ele que só tem uma solução para ele sair das drogas, aceitando o plano da salvação. E eu levei uma Bíblia, desci dentro de uma gaiola, num guincho, aleluia, e entreguei uma Bíblia para ele e autografei. Então hoje eu preciso fazer alguma coisa para esse Deus, porque esse Deus, Ele me deu uma oportunidade de glorificar o seu nome. Queridos, as nossas horas se passam. Quando chegou em 75, mandaram me matar. Para quê? Para dominar o morro, a favela da Rocinha. Alguém não sabe por que é favela da Rocinha. Sabe por quê? Quando os portugueses chegaram no Brasil, a Rocinha era uma terra boa para o plantio. E uma boa parte dos portugueses tinham roça, eram roça. Por isso que tem ali a favela da Rocinha. Era uma roça, era um plantio de toda... era uma horta muito grande. E por isso ficou favela da Rocinha. E ali eu morei aproximadamente 10 anos. Liderei a favela da Rocinha mais ou menos por 10 anos. Quando chegou em 75, eu fui jurado a morte para colocar outro no meu lugar. É mais ou menos assim. Na linguagem da polícia, queima de arquivo. Vou matar ele, nós colocamos outro. E eu estava num bar tomando refrigerante. De repente, quando eu ouvi o dono do bar dizendo: Caveirinha, cuidado. Quando eu disse cuidado, não deu tempo. O camarada gravou uma faca nas minhas costas. E quando eu dei o pontapé para me defender, ele segura o cabo da faca, tentando tirar para dar mais um golpe. Aquela faca quebra mais ou menos um tanto assim do lado de dentro e o restante do lado de fora. E eu subo aonde eu morava, uns 250 metros, o morro. E quando eu ando 50 metros, o sapato está cheio de sangue, gosto de sangue na boca. E ali fui medicado no fundo de quintal, remédio caseiro. E aquela facada perfurou um pulmão. E um ano depois, era um homem inválido. Fiquei tuberculoso. Eu fiquei tuberculoso 1 ano e meio.
colocando sangue pela boca e pela narina, cheirando mal. Hoje eu estou com excesso de peso. Eu cheguei nesta igreja com 32 quilos e 800 gramas. Quer ver que tem uma pessoa que me conheceu mais magro? A Silvana. Né, Silvana? Eu era bem magrinho. Das primeiras vezes que eu fui em Alta Floresta, era bem magrinho. Há mais ou menos 8 a 10 anos atrás, por aí. Hoje eu estou bem gordo. Estou com excesso de peso. E ali eu fui perdendo tudo que tinha, tudo. Não dá tempo. Eu cheguei ao ponto de comer do lixão. Eu já morei debaixo de pontes. Eu já morei debaixo de viaduto. Mas a minha mãe não desistiu. Ela orava: Jesus vai salvar, Jesus vai trazer de volta, Jesus vai libertar o meu filho. Aleluia. Oração é para quem crê, oração é para quem espera, oração é para quem acredita no Deus das coisas impossíveis. E aí, queridos, eu fiquei em vale, perdi os amigos, porque no mundo você só tem amigo quando você tem dinheiro. Quando você perde o que você tem, o homem vale o que ele tem. Se ele não tem nada, ele não vale nada. E aí, o grupo foi um lado do outro, outros morreram, e só me acompanhou um garoto que eu encontrei mais ou menos com 7 anos, comendo no lixão. E peguei aquele garoto e fiz dele um pequeno traficante. Por quê? Aonde eu não podia ir, eu enviava ele para levar a droga. E eu coloquei apelido de Batata. E aquele garoto diz: olha, Caveirinha, eu só vou te abandonar o dia que você morrer. Aí, como eu perdi tudo, eu fui morar no meio do matagal. Em uma furna de pedra, havia uma montanha. No Rio tem muita montanha. Eu aproveitei uma montanha daquela, uma caverna, e ali fiquei 1 ano e pouco dentro daquela caverna. A minha cama era um pedaço de espuma velha de um colchão que eu encontrei no lixo. A porta era um pedaço de papelão. Comia quando dava certo. E esse garoto saía pedindo comida, alimento, para mim e para ele. E um dia eu tinha alguns trocados e eu estava com fome à noite. Eu disse: Batata, não muito longe daqui, lembra daquela padaria? Ela funciona 24 horas. Depois das 10 eles fecham e atendem pelo buraco da grade. Vai lá e compra alguma coisa. E o Batata foi e até ontem não voltou, porque a polícia sabia que aquele menor estava em minha companhia. E quando ele fez a pequena compra, que sai da porta da padaria, recebe voz de prisão, e a polícia saca da arma, mas foi menos lento do que ele, e ele mata um policial e morre com vários tiros. E eu espero 9 horas, 10 horas, Batata não vem, eu já passei fome, eu tenho unhas arrancadas, com alicates, dentes arrancados, para confessar onde estava a droga, porque hoje não pode mais torturar o preso. Hoje, com esses direitos humanos, que é uma desculpa, é uma vergonha, mas antigamente pegavam uma agulha, eles colocavam uma agulha debaixo da unha e tiravam do outro lado. Eu já sofri muitas dores, me quebrava e pisavam nos dedos, nos pés. Eles batiam tanto na gente que a gente ficava 3 dias sem poder andar, de tanta dor. Eu até pensava que quando eu tivesse 50 anos eu não tinha mais condições de andar, de tanto que eu apanhei. Todos, as minhas pernas quebradas, braço, quebraram a minha clavícula uma vez, de tanto bater. Mas tem um Deus que não faz acepção de pessoa, tem um Deus que é misericordioso, e Ele renova força. Ele é o Senhor que sabe. E ali, queridos,
Quando o batata não veio, eu peguei uma lanterna e vi quando o caminhão do Ceasa trazia as frutas podres, que não tinha mais condições de vender, e eu, com uma lanterna, essas mãos, esses olhos e uma pequena sacola, procurando a metade de uma fruta, porque, para quem não sabe, as frutas que não têm condições de vender, não vai pensar que eles jogam inteira, eles passam numa máquina, sai tudo em pedaço. E eu ali procurando uma parte de maçã, pedaço de mamão, para matar a fome. Eu já passei fome, eu já passei dificuldade, mas a oração da mamãe, a oração da igreja, me resgatou, me livrou das garras de Satanás e me trouxe para glorificar o nome do Senhor. Aí, dias depois da morte desse menor, a polícia sabia que eu estava nessa localidade e com os cães farejador, e eu escutava os latidos. E quando aquele cão começou a latir na porta daquela furna, os policiais chegaram e disseram: Caveirinha, você está aí? Eu disse: estou. Você está armado? Eu disse: eu estou armado, mas o meu revólver não tem mais bala, então joga o teu revólver. Quando eu joguei o revólver, os cães latiam, só esperando a hora para pegar. Ele disse: como é que você está vestido? Você está de camisa? Você está de calça? O que você está? Eu disse: eu estou só de bermuda. Ele disse: se tiver de camisa, arranca a camisa, porque com medo de eu ter uma arma. E ele disse: sai de costas e de mão levantada, e qualquer reação nós vamos te matar. 8 policial. E eu disse: não é preciso me matar, eu já estou morto. Já estava 1 ano e pouco tuberculoso. Conforme eu tossia, saía sangue pela boca, pela narina, cheirava mal, prestes para morrer. Eu fico pensando, a vez quantos crentes na igreja não querem nada com Deus, aí Deus vai lá no lixão da sociedade e diz: vem cá, miserável, eu tenho um plano na tua vida, eu vou resgatar a sua vida. E ali, querido, eu fui preso. Na linguagem da polícia, eles me disseram: você vai mofar. Mofar quer dizer nunca mais vai sair da grade, vai morrer atrás da penitenciária. Eu tinha 151 processos para responder. Fui julgado à revelia e peguei 50 anos de cadeia. Mas eles achavam que daí uns 6 meses eu estava morto, porque não tinha mais condições de andar. Andava daqui ali na porta, estava cansado, estava para morrer. E ali fui para a cela forte, conhecida como solitária, que com os direitos humanos, ela saiu do Código Penal de 79 a 80. Era um castigo, aonde você não tinha direito de nada, nem de banho, nem de pasta, nem de colchão, nem de coberta. É um cubículo aonde você tem que dormir de coque, e ali esperando a morte chegar. Você não vê nada, falta um broco, um tijolo. Você vê o sol passar e só no outro dia tem claridade. E ali fiquei 6 meses. A minha comida era trazida, porque o dia que eu estava nervoso, eu me mordia. Eu não tinha ninguém para me brigar, eu me mordia. Eu tenho marca das mãos de morder, endemoniado, perturbado. Eu tinha que brigar todo dia. Então, quando eles traziam os talheres, eu quebrava os talheres, eu quebrava, pisava em cima da marmita. Então a comida vinha até no corredor, e aí colocava em cima de uma lata e empurrava por debaixo do pé, com o pé por debaixo da grade, como se trata de um cão. Esse Deus não faz acepção de pessoa. Esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus. E ali fiquei esperando a morte chegar. Quando foi o dia 14 de agosto de 1977, a nossa cadeia, a nossa ala do Bangu 1 foi sorteada, ia ter um culto. E de repente o agente penitenciário, o carcereiro, saiu abrindo todas as grades, aproximadamente umas 2 horas da tarde, e dizendo, e esse carcereiro, que era da Igreja Batista,
chegou e disse: Caveirinha, eu estou abrindo a grade. Eu disse: para quê? Para você ir lá no pátio. Fazia 6 meses que eu não ia no pátio, nem para tomar sol. Era um cão enjaulado na jaula, porque eu era jurado de morte dentro da própria penitenciária. Eu já vi rebeldia e rebelião dentro de presídio. E eles cortaram a cabeça de um cara e formaram um time de futebol com a cabeça e chutaram a cabeça para lá e para cá até acabar com a cabeça. Quando você não conhece a metade do que o que se passa numa cadeia, aquilo só passa algumas coisas. O Carandiru disseram que morreram 110, mas foram mais de 300 que foram mortos. Corria sangue igual água. Miséria é um lugar muito triste. Essas cadeias são um lugar muito tenebroso. Eu fico pensando, por que Deus se interessa pela gente? Porque Ele é cheio de misericórdia e de compaixão. E eu disse para aquele carcereiro: eu não vou lá, eu não gosto de crente. Ele disse: mas você precisa de Deus, você está morrendo aos poucos, você não tem direito nem uma cimalena, você está morrendo, você coloca sangue pela boca e pela narina. Eu não queria ir, mas quando a banda de música da Assembleia de Deus começou a tocar naquele pátio, e aquele som começou a entrar por dentro daquela penitenciária, eu queria ver de perto quem é que estava tocando, quem é que estava executando aqueles instrumentos, por curiosidade. Mas não era curiosidade, era a oração da mãe, era o mover de Deus, era o trabalhar do céu na minha vida. E eu numa situação difícil, apoiado na grade, outra hora na muralha, e quando eu cheguei ali, havia uma corda, eu não podia passar para lá e nem eles para cá. E quando eu vi aquelas moças, cabelos longos, há 30 e poucos anos atrás, para tocar numa banda da Assembleia de Deus, se não fosse com o uniforme, não tocava. Desculpa se ofender ninguém. Nós, em vez de melhorar, nós estamos piorando. E quando eu vi aqueles moços, terno, azul marinho, sapato preto colegial, talvez alguém nem sabe o que é isso. Antigamente tinha um sapato que era só para quem, se não tivesse, até quem entrasse num colégio. Hoje não é. Você vê moça entrando semi-nua, de bermuda, nua. Mas antigamente, para entrar num ginásio, se não tivesse um sapato preto colegial, a moça e o moço não entravam no colégio. Era uma exigência tremenda. E quando eu vi aquelas moças bem vestidas, cabelo longo, e os moços de terno azul marinho, gravata preta borboleta, era uma gravatinha borboleta preta. E quando eu olhei para aquele grupo com os instrumentos na mão e estava tocando, executando o hino, eu encostei na muralha. Eu vinha da solitária, era só eu ali, e os outros presos estavam à esquerda daquele culto, e eu fiquei encostado na muralha. E quando começaram a tocar o segundo hino, uma voz falou assim no meu ouvido e no coração: essa é a igreja da tua mãe, e a tua mãe está viva e ainda ora por você. Me deu saudade da mãe. 14 anos, nem um telefonema, nem uma carta, nem um bilhetinho sem paradeiro, a mãe não sabia. E eu comecei a chorar. O homem pode ser um trasto, o homem pode ser um réu, mas ele sabe que existe um Deus Todo-Poderoso. E eu disse: Deus, eu sei que o Senhor existe, e antes de eu morrer, Deus, deixa eu ver a minha mãe, Senhor. Não deixa eu morrer sem ver a minha mãe. E de repente eles tocaram o terceiro hino, e eu comecei a
chorar, e fui chorando. Não tinha sequer um lenço, uma camiseta, mas enxugava as lágrimas com o cabelo. E de repente deram oportunidade a um cidadão de cor, de pequena estatura. Ele abre a Bíblia no Salmo e lê o versículo 7: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E aquele homem foi pregando mais ou menos para 300 a 400 presos, e quando ele estava no auge da mensagem pregando, ele tinha muita gente à sua esquerda e à sua direita só estava eu encostado no muro, ali chorando. E ele, com o dedo indicador, ele olha e disse: moço, você que está encostado aí na parede, eu vejo um plano de Deus na tua vida, eu vejo Deus curando a tua enfermidade, eu vejo Deus te tirando dessa penitenciária, eu vejo Deus te levantando pelo Brasil e fora do Brasil para falar do nome de Jesus. Os demônios sopravam no ouvido, tentando tirar a mensagem, e dizia: se ele soubesse que você tem 151 processos, se ele soubesse que você é tuberculoso e coloca sangue pela boca e pela narina, e que você ainda tem 49 anos e meio de cadeia pela frente, ele não dizia isso. Quando os demônios tentavam sufocar a palavra, o Espírito Santo revelava para aquele homem e dizia: ainda que você tenha 100 anos de cadeia, ainda que você for canceroso e tuberculoso, o meu Jesus vai te curar nesta tarde. Esse Deus que cura está aqui, esse Deus que sabe está aqui. Aleluia! E meus irmãos, quando não deu mais, as lágrimas tomaram conta. Eu levantei as minhas duas mãos e disse: eu quero Jesus da minha mãe, moço. Eu quero Jesus da minha mãe. E quando eu caminhei em direção àquela corda, eu olhei por cima do ombro, eu vi que demais presos aceitaram Jesus naquela tarde. E quando eu cheguei próximo daquela corda, ele me deu uma pequena literatura e me deram um Novo Testamento. Ele disse: quem quiser ficar ajoelhado, fica ajoelhado, e quem quiser ficar de pé, pode ficar de pé. E eu estava sentindo uma coisa tão gostosa, e eu pensava, eu não sabia o que era culto. Eu disse: a hora que terminar esse negócio aí eu vou morrer, porque eu estou sentindo uma coisa mais boa da vida. Mas Deus não chama o homem para piorar a situação do homem, Deus chama o homem para sanar, para resolver o problema do homem. Ele diz: quem quiser ficar de joelho, fica de joelho. E eu não me ajoelhei, eu me joguei no chão. E antes que o meu joelho tocasse no chão, batesse no solo, o Senhor Jesus me batiza com o Espírito Santo. Eu acredito em milagres, eu acredito em maravilha. Você que está na igreja que ainda não foi batizado no Espírito Santo, o Senhor está aqui para te batizar, para te renovar, para te visitar aqui nesta manhã, em nome de Jesus. E ali, meus irmãos, eu não vi mais nada. Eu só vi quando o carcereiro me puxava pelo cabelo e dizia: caveirinha, o culto já terminou, os demais presos voltaram para a cela, eu deixei você aí porque você recebeu algo de Deus. Eu disse: eu recebi, você recebeu. Você está sentindo a alegria do Senhor? Aí começava a dar glória a Deus e começava a falar em língua estranha. Aí ele me leva. Aí ele diz: todos os crentes já foram embora, os presos já voltaram à cela. E aquele pastor, o pregador que pregou, aleluia, subiu uma escada e ele dizia de longe, mais ou menos, daqui lá no passeio na rua, 30 metros, ele dizia: olha, eu não disse que Deus tinha uma obra para fazer, ele já começou batizando no Espírito Santo. Aleluia, ele é poderoso, ele vai te tirar daqui. Se nós não vermos mais aqui, encontraremos na casa do Pai. Aleluia, eu não entendia nada no momento. Meus irmãos, eu ia para a cela de volta, mas já não era mais uma cadeia, agora era uma igreja. Eu orei, pedi perdão. O resto daquela tarde, veio a noite, tocou o horário de silêncio, 10 horas da noite, a cela toda escura, ninguém enxergava nada, era madrugada, e eu estava pedindo perdão, e agora já não era um pedido, era dois. Deus, primeiro eu quero ver a minha mãe, e
o Senhor me der uma oportunidade, eu quero ser igual aquele homem, eu quero falar igual ele. É essa a razão a qual eu estou aqui nesta manhã. Aleluia, eu preciso falar o que esse Jesus faz, o que esse Jesus opera. Aleluia. Era madrugada, eu não sei que hora era, não havia relógio, a cela estava toda escura, estava fechada, havia uma porta de ferro e uma grade de ferro depois, e de repente a cela se abre e fica toda clara, e um ser não me chama pelo meu vulgo, mas me chama pelo meu nome, dizendo: Ismael, eu sou teu advogado, e eu vou te tirar daqui. Esse advogado está aqui nesta manhã. Esse advogado é o advogado das causas impossíveis. Filhinho, se vocês pecar, sabei que tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele está aqui nesta manhã. Ele tem poder de pegar a tua causa, de pegar a tua demanda, e hoje você sai daqui livre, cantando e exaltando e glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, eu estava de costa para aquela cela, e quando eu viro, eu vejo um ser todo de branco. O seu rosto não dava para ver, brilhava demais, e ele sai pelo buraco da grade, talvez do tamanho daquela grade ali, aonde não tinha condições de passar o ser humano. Ele passou pelo buraco da grade, foi embora, e eu olho à esquerda do corredor, eu olho à direita do corredor, não tem ninguém. Eu disse: eu estou ficando louco, eu estou delirando, eu estou vendo visões, eu estou ouvindo voz. Não era, não era. No outro dia eu fui colocado em liberdade. Quando o carcereiro chegava, eu levava a mão para colocar as algemas, ele disse: não pode ir assim mesmo, o teu alvará de soltura chegou. Aleluia! Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora é hora de chegar em casa. Eu venho no ônibus até São Paulo, de São Paulo eles prepararam tudo, e eu entro no trem, e eu tenho lanche no trem, um kit para comer na estrada. E quando eu cheguei em Flórida, aonde a minha mãe mora até hoje, e não tinha mais nada, mas tinha uma lei lá, uma hora para a polícia procurar uma carona para mim. E aí eu fui para a BR, eles me levaram a BR, pararam um caminhão gaiola, um caminhão de boi, e falou: você passa em tal lugar de espaço, deixa esse moço lá. Aí o caminhoneiro veio conversando, e quando eu cheguei na frente da propriedade, que era nossa, e quando nós chegamos ali, o caminhão, falei para o caminhoneiro: olha, se o meu pai não morreu, ele mora aqui. E quando eu abri a porteira, que a porteira bateu no batente, no morão, meu pai estava fazendo uma mangueira, um curral com os empregados, e quando eu tinha uma maneira de assobiar, e vinha assobiando um pedaço do hino 15, que a banda tinha tocado, e quando a minha mãe estava varrendo o quintal, mais ou menos 300 metros, e quando a minha mãe viu a porteira bater, e ela olhou de lá, fazia 14 anos que ela não me via. Eu saí criança, agora já com 20, quase 25 anos de idade. E a minha mãe gritou lá para o meu pai: Nezinho, é o Ismael que vem voltando, é ele. O meu pai retrucou de lá: você vai ficar louca, mulher, esperando um filho que já morreu, e eu agora, ó, pulmão 0 quilômetro. Aleluia! Esse Jesus, ele cura, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo. Oh, aleluia! Mil glórias ao nome de Jesus Filho. A minha mãe saiu correndo, meu pai, meus irmãos, e crente canela de fogo não perde tempo para agradecer a Deus. Quando faltavam uns 30 metros, a minha mãe, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, sol quente, areia escaldante, a minha mãe bate os 2 joelhos no chão, levanta a mão e começa a agradecer. Eu sabia, Deus, eu tinha certeza, meu Jesus, que o Senhor ia trazer o meu filho de volta. A minha mãe, 14 anos na igreja, e não era batizada no Espírito Santo, e quando a minha mãe se abraçou, eu abracei ela, e as minhas lágrimas se misturaram com a dela,
O dia acabou. Hoje não precisa trabalhar mais. Como a assembleiana não dá moleza, meu pai me vê falando em línguas estranhas, o cabelo para baixo do ombro. Meu pai falou: de que igreja você é, meu filho? Eu não sei não. Porque ela não falou o nome da igreja. Falei: você é batizado no Espírito Santo, cabeludo. Falei: é. Você frequenta qual igreja? Eu não frequento igreja não, pai. Eu fiz aí na cadeia. Meu pai falou: na nossa igreja não tem cabeludo não, meu filho. Ué, mas você não tem cabeludo, eu guardo o cabelo. Meu pai falou para o empregado: coloca a tropa na mangueira, arreia 2 cavalos para mim e para ele. Meu pai me levou no salão para cortar o cabelo, e no caminho meu pai ia chorando. E todo mundo que ele encontrava, meu pai levantava a voz e dizia: meu filho voltou. O meu filho que era traficante agora é crente. Ele voltou. Meus irmãos, e meu pai me deixou ali cortando o cabelo. Sobe na esquina de cima onde estava a igreja, e lá estava um dirigente que ficou 45 anos na mesma igreja, pastor irmão Salviano Simão, paraibano de saudosa memória. Meu pai subiu lá em cima, aquele homem já veio correndo, falando em línguas estranhas, e o povo ficou tudo ali parado, ali na calçada, vendo um pai chorar, vendo um pastor chorar. E eu comecei a falar o que Jesus fazia, e Deus começou a operar. À noite marcaram um culto na frente da igreja, era um areião, na frente da igreja não havia asfalto, e eu subi em cima de uma carreta de trator, porque não tinha, a igreja era muito pequena, não ia caber o povo, e eu comecei a falar. Eu tinha aproximadamente uns 4, 5 dias de crente, e eu comecei a dar o testemunho, o que Jesus tinha feito. Não conhecia nada da Bíblia, e eu não tenho estudo, eu só fui 15 dias na escola, e eu comecei a falar o que Deus fez na minha vida, que tinha curado o meu pulmão, que tinha me devolvido, que aquela facada de 2 anos não cicatrizava, cicatrizou naquela noite. Aleluia! E naquela noite 32 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Este Jesus que salva está aqui. Este Jesus que dá vitória está aqui nesta noite. Aleluia! Não há mais tempo, meus irmãos. Eu não quero ser prejudicial às irmãs que ainda tem que fazer refeição aos seus esposos, à família. Mas esse Jesus, Ele salva, Ele cura e Ele liberta. Essa é a razão de eu estar aqui hoje, porque eu tenho que falar desse Jesus. Por bondade, irmãos, a partir daquele dia, peguei uma Bíblia e saí para este Brasil e fora dele, falando deste Jesus. Hoje a gente já pregou, já testemunhou em todo o Brasil, fora os trabalhos semanais que damos palestra nas casas de recuperações, em delegacia, cadeias, penitenciários, faculdades, escolas. Temos um trabalho. Para vocês terem uma ideia, o ano passado eu fui em 343 cultos. Anotado na agenda. Ele é Deus. Ele é Deus. Os irmãos colocam de pé por bondade. Se você estiver desanimado, passando prova, passando luta, vem aqui na frente. Quem sabe a tua luta é grande. Você até já pensou de sair da igreja, de desanimar, não dá mais. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você no meio das lutas diz: eu não vou mais na igreja, não vale a pena ir na igreja. Deus não me ouve, Deus não me vê. Deus manda Ele dizer que tem um plano na tua vida nesta manhã. Aleluia, levante a cabeça. O teu Deus não é o derrotado, o teu Deus é vencedor. Eu quero orar por esta garota que está aqui com essa. Vem cá, filha, você está muito fraca na fé. Você já pensou, o diabo já lança seta para acabar com a tua vida, mas o Senhor tem poder para te abençoar nesta manhã. Se você que está fraco na fé, vem aqui na frente. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu creio que eu vou voltar outra vez aqui, em nome de
Jesus. Aleluia! Você que não tem mais força de orar, de cantar, garota, olha, tem hora que a luta é tanta que a gente dá vontade de sair da igreja. Eu não vou cantar mais, eu não vou fazer mais nada, eu não quero mais nada com Deus, mas Deus quer algo com você. Deus tem um plano na tua vida, filha. Glória a Deus, O que é aquilo? Tem hora que a gente não sabe se fica na igreja, se fica no mundo, né? Pegue o plano de Deus nesta manhã para ti, querida. Pega. Deus tem algo a fazer aqui nesta manhã. Aleluia. Bem-aventurados foram os que vieram aqui nesta manhã. Pode chegar aqui perto, irmãos. Pode chegar aqui. Deus está restaurando vidas aqui nesta manhã. Aleluia. Você que está fraco, que não tem mais força de orar, de jejuar, de cantar, de dizimar, de glorificar, vem para frente. Sai do teu lugar em nome de Jesus, vem. Nós vamos orar. Aleluia. Deus está restaurando vidas aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem tem mãos e pode levantar aqui e dizer: eu quero. Fernando, eu quero orar por você, Fernando. Deus tem um plano na tua vida. Ah, caramba, súplica. Visitando, abençoando, curando, restaurando, ajudando,
agradecendo porque o que recebemos vale mais do que milhões. O que recebemos vale mais do que qualquer alimento que tenha a sua consistência. Então nós vamos agradecer a Deus, porque o Senhor, diante de milhões de misericórdias e compaixão, falou conosco e falou com voz de amor. Oramos. Maravilhoso e santo e eterno Deus, em o nome do Senhor Jesus, ó Jeová, nós queremos fazer esta menção que suba aos mais altos céus, meu Deus, diante de tua presença, agradecendo, meu Deus, porque muitas vezes não somos merecedores, mas a tua misericórdia nos alcançou nesta manhã e nos abraçou e nos disse que há uma nova chance. E nós estamos reunidos, povo teu, igreja tua, agradecendo, meu Deus, porque não temos só palavras, mas reproduzimos, meu Deus, esta oração. E agradecemos porque estamos fartos, alimentados, cheios do teu Santo Espírito, ó Deus bendito, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, até a consumação dos séculos, te agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, o que a igreja diz. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.